Vitor Perucho pode ser considerado um empreendedor nato. Desde muito cedo entrou no mundo dos negócios. Vendeu din-din, bijuterias, foi DJ, professor de inglês, trabalhou com comunicação visual, limpeza de piscinas, ufa, até montar o De Churrasco. Começou pequeno, vendendo nas ruas e por isso tinha desejo de expandir, ter um lugar próprio. Resolveu então vender a própria casa para investir em um estabelecimento. A família ficou preocupada e não era para menos. Por pouco, Vitor não perdeu o dinheiro da casa durante a fase crítica da pandemia. Segurou a barra mais pesada que teve, batalhou grana e hoje vê o comércio crescer de vento em polpa ao sabor do bom churrasco servido em barcas. Um negócio dos sonhos, delicioso e criativo, que você conhece agora. Então, é até engraçado falar, porque eu tenho uma história que, para mim, eu comecei a empreender quando eu tinha 7 anos de idade. Foi vendendo din-din, né? Eu pedi um dinheiro para minha mãe e eu vi o pessoal vendendo din-din nas casas e pedi um dinheiro para minha mãe, comprei os saquinhos de din-din e comecei a fazer em casa e coloquei uma plaquinha na frente da minha casa, vende-se din-din, no condomínio que eu morava. Então acho que aí foi onde tudo começou. Então, eu posso dizer que sim, eu venho de família de empreendedor, né? Meu avô foi, assim, ele teve uma virada de vida também, que ele era bem pobre e conseguiu melhorar bastante a vida de todo mundo empreendendo. E eu acho que eu já trago essa essência comigo. E os poucos empregos que eu tive, CLT, né, no caso carteira assinada, eu não dava muito certo porque eu sempre via coisas para melhorar e eu me sentia muito preso. Então, quando eu fui pro empreendedorismo de verdade, eu acho que eu realmente vi que era aquilo que eu queria para mim. A história começa um pouco antes, na verdade, de surgir o De Churrasco. Eu juntei com um amigo meu, que é chefe de cozinha, e a gente resolveu montar um espetinho bem simples dentro de um estacionamento de supermercado. E aí deu muito certo, enfim, a gente começou a ver que o negócio ia dar certo, tinha alguns diferenciais já. E daí pra frente eu acabei desfazendo a sociedade com um amigo e foi quando vem o De Churrasco, que eu comecei a pensar em vários diferenciais, quantidade de espeto, qualidade de espeto, alguns acompanhamentos diferentes. E deu super certo, eu troquei o nome, né? E deu super certo. E eu tive a oportunidade de montar aqui na 405 Sul. E aí realmente é quando vem o De Churrasco, que o pessoal até me chama de doido. Na época todo mundo achava que eu era maluco, mas eu vendi a minha casa para conseguir montar esse ponto aqui. Então, hoje a operação aqui é bem completa. Ela conta com 10 colaboradores e eu tenho o churrasqueiro, tenho a cozinheira, auxiliar de cozinha e o caixa. Além disso, para dar um suporte, que eu até brinco, às vezes são os coringas, né? Eu tenho o meu gerente e a minha subgerente. E hoje a gente já está bem alinhado. Eu costumo até a fazer o máximo para todo mundo se sentir bem à vontade dentro da sua tarefa, mas ao mesmo tempo, se o outro estiver precisando, o pessoal é bem unido, assim. Então, é uma operação que flui naturalmente. Hoje a gente tem bastante fornecedor, porque com esse tempo de know-how, né, que a gente tem, eu fui buscando sempre o melhor de cada.
Então eu tenho um fornecedor A que trabalha melhor com alguns cortes de carne. Eu tenho um fornecedor B que trabalha melhor com outros. E além disso eu tenho o Pão de Alho, por exemplo, que ele é de fora de Brasília, que foi uma marca que eu achei muito boa e a gente já está há bastante tempo nessa parceria. De embalagem eu tenho vários fornecedores que a gente vai fazendo as cotações também, é o meu gerente que faz essa parte, né? A gente tem uma planilha que ela é atualizada diariamente e todo dia a gente olha a planilha, vê se está precisando de alguma coisa para fazer pedido. Até porque como o meu espaço é muito limitado, a gente trabalha dentro de um container, eu não posso ter um estoque muito grande porque eu não tenho aonde colocar. E com isso acaba que a gente tem que fazer, às vezes, um pedido com o mesmo fornecedor 2 ou 3 vezes na semana, até por conta da demanda que a gente está tendo hoje. Então é mais ou menos assim que funciona. Eu já tive outras empresas antes de entrar no ramo da gastronomia. E quando eu tinha uma gráfica, né, uma empresa de comunicação visual que eu tive, eu fiz o Empretec do Sebrae. E isso aí ajudou bastante, abriu muito a minha cabeça. Não é nem um curso, na verdade, né? É um seminário. E ali a gente aprende tudo na prática. Inclusive, eu acho que todas as pessoas que são empreendedoras ou que pensam em empreender, é essencial fazer o Empretec, porque lá você vai descobrir se realmente você quer isso para sua vida, essa loucura, né, do empreendedorismo ou não. Eu vendi a minha casa para montar o The Churrasco e quando já estava tudo pronto para inaugurar, foi quando estourou a pandemia bem forte e assim, eu estava marcado para inaugurar no dia 26 de abril, que é o dia do meu aniversário, e foi quando, infelizmente, né, por conta de saúde mesmo, teve que fechar todos os bares e restaurantes. Então eu abri, na verdade, o The Churrasco na pandemia, né? Durante a pandemia. Então eu acho que eu nem preciso mais falar sobre as dificuldades, né? Eu acho que todo mundo viu o que aconteceu e, cara, foi bem difícil. Ficou aquele abre e fecha, pode trabalhar até tal horário, não pode mais, tem que ter... Enfim, a distância entre as mesas e todo mundo com medo. E isso aí, assim, foi muito difícil. E parecendo que não, que a gente já tinha passado a maior dificuldade, a segunda onda da pandemia foi muito pior. Então, foi bem difícil, foi um tombo que a gente tomou. Eu não desisti do negócio até porque eu tinha investido a minha casa no negócio e eu fiz vários empréstimos para segurar. Eu tive muita ajuda da família também, graças a Deus, a minha mãe e meu pai. Até a minha avó me ajudaram bastante e fiz empréstimo no nome do meu pai, que até hoje eu pago. Então, foram momentos bem difíceis, assim. E eu cheguei a pensar em fechar, porque já estava bem difícil, eu estava atrasando o salário dos funcionários, eu tinha muita coisa com fornecedor que eu não estava conseguindo cumprir. Então, não foi uma dificuldade, né? Foram 500 dificuldades que foram aparecendo no meio do caminho. Colaborador que não queria ficar por direito deles, de eu estar atrasando o salário. Então, foi
foi bem difícil psicologicamente, principalmente, mas financeiramente também. E que nem eu falei, eu já tinha decidido, na verdade, fechar o negócio. E foi quando eu fui super abençoado, assim, por causa de uma divulgação que a gente fez no Instagram. A questão das barcas de churrasco realmente viralizaram e a gente começou a ir muito bem. Então, uma semana eu estava com o salário atrasado dos funcionários em 10 dias e na outra semana eu tive que dobrar a minha equipe com essa virada que a gente deu. Então, isso para mim, com certeza foi uma bênção de Deus, porque quando eu estava já sem forças e sem esperanças, né, também, a gente fez essa divulgação que deu certo. Eu já tinha decidido fechar por conta de contas atrasadas e, assim, faturamento baixo, colaboradores não querendo continuar com todo o direito porque eu não conseguia arcar com o compromisso de pagar o salário no dia certo. E eu fiz uma divulgação em um Instagram de comidas, né, de Brasília. E eu acho que assim, o pessoal gostou muito da ideia da barca de churrasco e deu muito certo. Veio muito cliente até hoje, graças a Deus a gente continua um trabalho de marketing nas redes sociais, mas foi uma virada, assim, realmente. A gente não estava indo bem, não vendia bem, não estava conseguindo empatar as contas. E por conta de uma divulgação, na semana seguinte, o negócio ficou uma loucura, assim. Então, a virada de chave foi no momento mais difícil. Eu já tinha decidido fechar por conta de contas atrasadas e, assim, faturamento baixo, colaboradores não querendo continuar com todo o direito porque eu não conseguia arcar com o compromisso de pagar o salário no dia certo. E eu fiz uma divulgação em um Instagram de comidas, né, de Brasília. E eu acho que assim, o pessoal gostou muito da ideia da barca de churrasco e deu muito certo. Veio muito cliente até hoje, graças a Deus a gente continua um trabalho de marketing nas redes sociais, mas foi uma virada, assim, realmente. A gente não estava indo bem, não vendia bem, não estava conseguindo empatar as contas. E por conta de uma divulgação, na semana seguinte, o negócio ficou uma loucura, assim. A gente, graças a Deus, começou a vender muito bem. Eu tive que aumentar a minha equipe e tive que mexer completamente no fluxo, para dar mais fluxo na minha cozinha. Então eu tive que fazer uma reformazinha ou outra. E na questão da logística, da montagem dos pratos, enfim, por ser um espaço muito limitado, a gente teve que trabalhar bastante com isso. Então, mas realmente a virada começa aí, quando sai essa divulgação das barcas de churrasco e viraliza, né? O pessoal adere muito, gosta muito. E a gente também tem a gente fica muito em cima na questão da qualidade dos nossos produtos. Então a gente conseguiu reter muito cliente, sempre aumentando a nossa clientela. E é isso. Essa foi a virada que a gente teve. Então, positivamente, eu acho que tanto para o meu negócio quanto para mim, né?
me ensinou a ser muito forte. E sempre, apesar de eu nunca ter gostado de zona de conforto, sempre eu tive que acabar buscando muito mais novidades, diferenciais e formas de chegar no público, né? De fazer o pessoal conhecer, porque a pandemia mudou completamente. A gente não podia mais soltar um panfleto na rua, por exemplo, porque não podia ter aquele contato. Então, a questão da barca também foi uma coisa que eu estava buscando lançar alguma coisa nova para chamar a atenção do pessoal. E eu acho que ajudou também nisso. Mas o principal realmente foi a força que eu tive que ter, né, a resiliência que eu tive que ter e que acabou me levando muito para o lado do marketing. É uma coisa que eu sempre gostei e por conta de eu estar precisando muito trazer clientes para minha loja, eu acabei vendo que as redes sociais, né, o Instagram hoje, por exemplo, é muito importante para todos os negócios. Então, depois disso, quando eu tive essa bênção, né, que eu não canso de falar que foi uma bênção mesmo, eu aprendi que eu tinha que dar muito mais valor pro marketing nas redes sociais, principalmente. Então, eu acho que a pandemia influenciou bastante nisso, né? Então, as redes sociais hoje influenciam, para mim, quase que 100% no The Churrasco. Além do marketing que a gente faz nas redes sociais, questão de divulgar os produtos novos, de mostrar hoje que a tecnologia ficou muito bom, né? É diferente do que você ter um outdoor com uma foto estampada ou um panfleto. Nas redes sociais você pode fazer um vídeo, né? Que dá muito mais realismo, a pessoa vê com muito mais facilidade como realmente é o seu produto, né? Então, hoje, assim, é quase que 100%. Além disso, além do marketing que a gente faz totalmente nas redes sociais, a gente consegue também ter feedbacks dos clientes, né? A maioria dos feedbacks são positivos. Eu digo que 95% dos nossos feedbacks são positivos, mas às vezes a gente tem alguns feedbacks negativos que a gente vai lá e conversa com o cliente, ver o que realmente aconteceu, né, pra gente tentar sempre melhorar e não cometer o mesmo erro. E às vezes eu vejo algum erro de montagem que eu sou bem chato assim com o padrão. Eu acho que a mesma coisa que o cliente vê nos nossos vídeos, quando ele pedir, ele tem que receber na mesa dele. E às vezes eu vejo uma coisinha fora do lugar, eu já chamo a galera, às vezes eu mando mensagem no grupo, ou às vezes eu falo com a equipe pessoalmente, para a gente manter sempre o padrão. Hoje realmente é a barca de churrasco. O nosso carro-chefe é a barca de churrasco, o pessoal vem atrás dela, né? E às vezes quem nem sabe da barca, quando chega, acha super legal e quer experimentar. E é uma coisa muito bacana, porque dentro da barca a gente coloca 6 espetos, né? A barca para 2 pessoas. E assim, o produto que a gente mais vende é a barca. Porém, dentro da barca você tem uma variação muito grande de cortes de carne, de acompanhamentos. Então, acaba que eu nem posso te falar que tal corte sai mais. O que sai mais é a barca, mas o cliente tem a opção de montar a barca do jeito que ele quer. Então, eu acho que hoje o maior diferencial é como a gente serve o nosso produto, né? Além da qualidade, que eu sei que os meus concorrentes também têm uma qualidade muito boa, mas eu acho que a forma como a gente consegue servir os nossos pratos, o cliente pode chegar aqui e montar do jeito que ele quiser o prato. Então a gente tem uma grande variedade de guarnições, uma grande variedade de cortes. E eu digo que a gente atende até desde a galera que gosta de ir para academia, que tem aquela dietinha mais saudável,
um filezinho de frango, uma mandioca cozida, uma saladinha, até a galera que gosta de mais sabor, né? Comer uma gordurinha, uma batata frita. Eu acho que por eu dar essa opção de não limitar os pratos do cliente, ele chegar no balcão e montar o prato do jeito que ele quiser, além da forma como é servido, das barcas e tudo, isso acaba sendo um grande diferencial que a gente tem. O De Churrasco eu montei já pensando em se tornar uma franquia, porque muita gente vinha atrás de mim e falando, né, gostando do negócio, perguntando se eu não tinha interesse da gente abrir outro em outro lugar. E aí eu já montei com a ideia de me tornar uma franquia. E hoje a gente já começou essa formatação, esse trabalho de formatação de franquia, que deve durar aí mais uns 4 ou 5 meses para a gente ter tudo pronto e começar essa expansão. Então a ideia é a gente expandir aí Brasil afora o De Churrasco. Trabalhar muito duro, estudar bastante, ter um acompanhamento sistemático do seu negócio. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E estudar, né? E conhecer outros tipos de negócio, fazer cursos, né? Se capacitar. E assim, não desistir. Se realmente você vê que é isso que você quer, não desiste. O caminho não é fácil, isso eu não posso mentir, mas é muito gostoso, assim, quando você realiza o que você quer. Eu acho que é muito bom. Então, as dicas que eu dou é trabalhar muito duro, estudar bastante, pensar muito na qualidade do seu serviço, do seu produto, do seu atendimento, né? Porque o cliente é quem vai fazer você ter sucesso, então tem que tratar o cliente muito bem. E para você conseguir fazer isso, você tem que trabalhar bastante.